Fala galera, beleza? Então, como tirar nota 1000, né? Nesse Enem que tá cada vez mais difícil, vai ter um vídeo aqui no canal sobre a cartilha do Enem, detalhadamente. Mas como tirar nota 1000 no Enem? E aí, uma das estratégias mais contundentes e que mais convence os corretores é a utilização de filmes nacionais. Se você for reparar, desde daquele proposta do Enem de redemocratização do acesso ao cinema, as discussões que passam por filmes como Ainda Estou Aqui ou como o próprio Agente Secreto acabam sendo fundamentais para você conseguir fazer um repertório produtivo e conseguir desenvolver uma nota. É exatamente nesse ponto que eu vou mostrar agora uma introdução de um professor da Federal da Bahia que tirou nota 1000 na redação agora do Enem de 2025 para 2026, para você ver como é que você poderia utilizar o agente secreto para organizar um projeto de texto aí que fosse legal para você conseguir se aproximar da nota 1000 do Enem. Fica aí. Beleza, galera? Então vamos lá. Vamos ver uma introdução aqui de uma redação nota 1000, exatamente com agente secreto. Em seguida a gente vai ver como é que você poderia fazer um projeto de texto usando o agente secreto de uma maneira que não configurasse a ideia de repertório de bolso. Fica atento aí, vamos lá. O filme O Agente Secreto, escrito e dirigido por Kleber Mendonça Filho, apresenta Dona Sebastiana, uma carismática mulher idosa e dona do edifício Ofar, que é um prédio em que refugiados políticos da ditadura empresarial militar do Brasil são abrigados. Aqui você usou de maneira produtiva, e uma situação nova para o Enem, razoavelmente nova, é que todos os repertórios que você usar, você tem que usar de forma produtiva. O que fica produtivo aqui? Você já trabalhou com uma questão direta vinculada ao tema, que é o fato de trabalhar com uma idosa, que é uma personagem. Então você usou dentro da obra uma personagem, e essa personagem é uma idosa. E aí você vai trabalhar com a ideia da idosa. Esse é um ponto importante aqui para não configurar repertório de bolso. Segundo ponto importante aqui que já ficou claro. Você já mostrou um domínio sobre aquilo que você está usando. Então você fala da personagem idosa, fala da questão até do edifício, você já faz um detalhamento legal do que você está usando e já contextualiza a ideia da ditadura militar. Então você já contextualiza o tempo em que é discutido a ficção, que também é uma questão importante para quebrar aquela ideia do repertório, seu repertório que você só coloca uma coisa lá, um cicífilo ou coisa parecida, e aí você toma no cicífilo porque acaba não conseguindo desenvolver o pensamento que não tem nada a ver com o tema, né? Aqui na questão da idosa, você já trabalhou diretamente com a questão do tema e já trabalhou mostrando que você domina, que a discussão é feita vinculada à ditadura. Inclusive ainda colocou ditadura empresarial militar, porque exatamente o professor, se o tema fosse professor, você usaria o personagem do Wagner Moura, ele é de 1977, refugiado da ditadura militar. Então você deveria ficar atento a isso. Aqui neste caso foi trabalhado a figura da idosa. É isso que é dominar o que você vai utilizar. Eu uso o cinema, beleza, então domine. Né? E ainda destacou o Kleber, né? O Kleber Mendonça, que é o autor. Então você trabalhou com autor, contexto em que o filme destaca a questão da temporalidade, contexto histórico que o filme destaca na ficção, ainda trabalhou a idosa vinculada ao tema. Perfeito. Então essa entrada aí já foi uma entrada para buscar o 1000 e é exatamente o que o professor, neste caso, que é o professor Baiano, fez. Aí coloca, nesse espaço, os moradores valorizam a Sebastiana e a enxergam como guardiã do local. Legal demais, porque aí você já está falando daquela ideia de cidadã ativa e de uma idosa, não uma idosa como vitimizada, mas uma idosa como alguém ativa, de cidadania ativa, que é uma discussão que, se você quisesse, você poderia fortalecer no desenvolvimento. Colocou, no entanto, né, que é uma problematização, contrariando a visão positiva da figura da velhice, né, roteirizada por Kleber. Para além das telas, a sociedade brasileira tem lido o envelhecimento de modo desrespeitoso e violento. Então aqui você problematizou, você trabalhou com a noção, que é a noção ficção versus realidade, colocou, né, na C4, aqui na competência 4, o conectivo, no entanto, e criou uma problematização. Acerca disso, verifica-se que a mídia de massa
e as famílias são as principais responsáveis por essa perspectiva etarista, né? Fortaleceu o problema e já trabalhou com 2 pontos importantes: mídia ou 2 agentes, e família, que são os agentes principais do problema, que facilita na hora da sua intervenção lá no final. O que compromete a saúde mental e saúde financeira desse grupo oprimido. Então, já falou de 2 problemas aqui vinculados ao idoso: o problema mental e o problema financeiro, que acabam sendo 2 problemas vinculados ao idoso. Beleza. Logo, é preciso analisar a má influência midiática, retoma a questão da mídia, e a lacuna familiar. Insistiu nesses 2 pontos aqui como tese, ó, a questão midiática e a questão familiar. Quando é falado da questão midiática, está trabalhando com a ideia de globalidade e vivência. E mesmo discutindo a questão familiar, essa ideia de globalidade e vivência está presente. Então, o projeto de texto é a introdução. Então, a introdução é igual ao projeto de texto. Porque às vezes a pessoa fala: o que é um projeto de texto? A sua introdução. E na introdução ele vai ter que discutir em D1, provavelmente questões vinculadas à questão midiática, mas pode inverter, em D2, vinculadas às questões familiares. O projeto de texto está aí. Você trabalhou ficção, beleza, versus realidade, e falou que nessa relação entre ficção versus realidade, ela tem 2 agentes que sofrem e ao mesmo tempo são causadores às vezes do problema: mídia e família. Pronto, seu projeto de texto já está organizado, a chance do 1000 já aumentou muito com essa questão, beleza? Então, é assim que se organiza um projeto de texto nota 1000, é assim que o professor fez, é assim que eu indico que seja feito, né, em todas as minhas aulas de redação, e é assim que eu vou fazer agora, com o Agente Secreto. Eu vou te mostrar um outro caminho possível, usando o mesmo filme Agente Secreto, mas usando outros repertórios diferentes do que o professor usou no seu desenvolvimento. Quem tiver interesse, é só me pedir aí que eu mando a redação completa aqui do professor, mas agora a gente vai ver um projeto de texto vinculado exatamente ao filme, que seria esse filme O Agente Secreto, que foi um filme de grande repercussão, que é bem legal para todos os vestibulares que vocês vão fazer esse ano, fica ligado. Galera, então, o que a gente acabou de ver é que foi utilizado um personagem. Aí depois que utilizou um personagem, você associou aquele personagem de maneira contextualizada à discussão do problema, nesse caso o personagem era uma idosa, beleza. Depois você fez a relação, que é a relação ficção e realidade, colocando no entanto, e depois você colocou a culpabilidade dos problemas do idoso associada à família e associada à mídia. Foi isso que foi feito no projeto de texto anterior. Aqui eu pedi para fazer, no computador, um desenho, exatamente um desenho da minha introdução, que eu vou mostrar para vocês daqui a pouquinho do projeto de texto. E nesse desenho tem uma referência ao filme Tubarão, tem uma referência ao filme O Agente Secreto, porque o tubarão, do ponto de vista metafórico, é uma metáfora do predador. E essa metáfora do predador, se analisando a cadeia alimentar do capitalismo, é a metáfora que inclusive tem no Espanta Tubarões, que inclusive é um desenho bem legal, é a metáfora do tubarão como aquele predador que consegue controlar e engolir todos os outros peixes. É exatamente isso que vai aparecer o tempo inteiro no Agente Secreto. Porque no Agente Secreto, o professor, que é o Wagner Moura, ele é um refugiado da ditadura, né, dita empresarial militar, de um empresário, e aí ele acaba indo para Pernambuco, em 1977, contexto da ditadura, exatamente fugindo desses interesses empresariais capitalistas que o afligem, mostrando que a ditadura militar não pressionava apenas as pessoas por questões diretamente políticas, mas muitas das vezes por questões que poderiam prejudicar os interesses de determinadas empresas. Então a relação entre empresa e ditadura militar é bastante presente. E aí, no filme inteiro, o Kleber Mendonça acaba mostrando a ideia do tubarão. E como na verdade vai para Pernambuco, aparece imagem de tubarão o tempo inteiro. Então se lá foi discutida a imagem, que é a imagem da idosa, que estava diretamente vinculada ao tema, essa discussão vinculada ao tubarão, de uma maneira um pouco mais abrangente, ela pode discutir várias coisas vinculadas ao capitalismo. Então o capitalismo passa a ser uma das referências. Ditadura militar e capitalismo passa a ser alvos do problema. E são alvos do problema que estão presentes no filme. E que, neste caso, dariam certo para você discutir vários temas diferentes, obviamente que tivesse essa lógica empregada naquilo que fosse a proposta do Enem. Aí está o grande segredo, beleza? Então, esse é um primeiro ponto para vocês analisarem aqui. Questão da ditadura, 1977, o tubarão como predador, como símbolo do burguês
capitalista, e aqui, se fosse comparar com o Espanta-Tubarão, você teria o professor que parecia aquele Oscar do filme Espanta-Tubarão, que fica pressionado pelos interesses dos tubarões aí, de tentar controlar essa dinâmica do capitalismo, que era muito presente não só na ditadura militar, mas em vários períodos históricos. Aí que está a grande questão. Vocês vão ver que no desenvolvimento agora do projeto que eu vou mostrar para vocês, você já vai ter uma questão mais associada ali de como sair disso. Aí talvez a gente poderia sair através da educação, né? A educação poderia ser a capacidade que transforma. Como a gente está falando de 1977, talvez você já lembraria aí, ou do próprio Darcy Ribeiro ou do Paulo Freire como referência. Então tudo isso faria com que o seu texto tivesse uma lógica harmônica. Isso é muito importante para a competência 3, para as coisas fazerem sentido na hora que você organiza seu texto. Vamos ver como ficou o projeto de texto? Então vamos lá, galera. Ó, com uma possibilidade de introdução aqui. O tubarão constitui uma representação de predador onipresente, que persegue e impõe medo. Beleza. No filme, isso aqui está associado ao empresário que persegue o professor. Obviamente, se a temática fosse da violência contra o professor, aí essa introdução aqui é um espetáculo total, porque já está diretamente vinculada à questão. Mas se fosse alguma coisa também de repressão ou coisa parecida, também poderia servir. Mas vamos lá. Tal metáfora, historicamente associada aos empresários capitalistas, é explorada no filme O Agente Secreto, de Kleber Mendonça Filho, ambientado em 1977, período em que o conhecimento e a cultura eram compreendidos como ameaças à ditadura militar. Então, se for sobre questões de violência contra o professor, se for sobre a valorização da cultura, ou se for sobre as questões vinculadas aqui à busca do conhecimento, porque cultura não é apenas busca do conhecimento, né? Tem vários conceitos de cultura, poderia ser cultura no sentido de identidade, e aqui é a busca do conhecimento, né? O Brasil é feito de homens e livros. Você tinha possibilidades aqui de que esse projeto de texto aqui ele fosse muito bem adequado ao que você iria desenvolver. E você já, assim como aconteceu na redação do Tamil, contextualizou a ditadura militar. Você já falou do ano de 1977 e já falou da ditadura militar. O que isso quer dizer, Alessandro? Quer dizer que isso você vai ter que desenvolver no percurso do seu texto. É isso que quer dizer. Então seria legal voltar no ano de 1977, Alessandro, que é exatamente ali a época do governo de Geisel, por exemplo. Seria legal que você voltasse no governo de Geisel. Que era a ideia de vamos para a democracia de forma lenta, gradual e segura, e bem segura, porque tem pessoas que ainda eram reprimidas na ditadura. Vou caminhar nessa linha no meu desenvolvimento. Aí sim, o seu projeto de texto tem uma conexão de sentido. E isso no Enem é que valoriza seu texto. Porque o que acontece? Quando você pega modelos de texto, que é muito diferente de projeto de texto que está na cartilha, e você não domina o que você está escrevendo, você fala, nossa, esse aqui eu gostei dessa introdução, esse aqui eu gostei do desenvolvimento. E aí você faz um Frankenstein, tira nota ruim na redação e fica com a ideia de que não funcionou. Não funcionou porque você não domina. Neste caso aqui, eu já ia pedir para a pessoa assistir o filme, estudar sobre o autor, porque se ela quisesse fazer uma adaptação, ela conseguiria. Aí a possibilidade dela tirar nota boa ela era maior. Então fica atento a isso. Aí tá lá assim. De modo semelhante à ficção, diferente do que aconteceu lá na redação, aqui eu estou falando que é semelhante, lá teve uma contrariedade. Na contemporaneidade, a persistência de... Aí você trabalharia aqui com o tema e associaria ao tema. Relaciona-se a interesses capitalistas e perseguição daqueles que defendem a educação como pilar para a superação de perversidades sociais. Beleza, quando eu coloquei perversidades aqui, ó, eu já poderia estar chamando o Milton Santos ou alguém que discute questões sociais. Poderia ser, por exemplo, o Ariano Suassuna, que critica demais a globalização. Isso você tem que ter noção, né? Quem que você vai chamar, né, para a discussão? Poderia ser o Ottaviani, por exemplo, que discute também essa questão de globalização. Então, são possibilidades que você teria no desenvolvimento. Aí você associa ao tema. Depende da revisão de problemas históricos nacionais e da efetiva valorização do ensino. Então, a retomada das questões históricas e a valorização do ensino seriam as saídas, né, para você conseguir desenvolver o texto. Então, esse projeto de texto, ele funcionaria se você dominar o livro, se você dominar o ano de 1977, se você dominar as discussões sobre globalização.
Ah, eu não domino, então aí você tem que ter o projeto e estudar sobre ele, para você dominar aquilo que você está colocando na sua introdução, que, como eu disse, é igual ao projeto de texto. Vamos ver as possibilidades de desenvolvimento que foram apontadas aqui. Desenvolvimento 1. Mediante o exposto, então você já usa um conectivo que retoma tudo que você falou anteriormente, é relevante ressaltar de início que o caráter crítico e transformador da educação constitui uma via essencial para a superação do impasse como. Então você já está com a tese aqui, que é a tese 1, associada à educação. Então, educação passa a ser uma das suas saídas que você está colocando como tese. Aí teve a contradição. Todavia, durante a ditadura militar, repare que você voltou em 1977, mantendo uma lógica de sentido com o seu texto. De 1964 a 85, inúmeros empresários, movidos pela exploração de mão de obra barata e por interesses estrangeiros, perseguiram intelectuais que defendiam uma educação emancipadora. Nesse contexto, destaca-se Paulo Freire. Aí você usou o Paulo Freire, comparando o Paulo Freire com o personagem do Wagner Moura. Aqui você mostrou um domínio daquilo que você usou na introdução e um domínio do repertório que você vai usar. Então aí casou. Agora o que acontece? O tema é sobre meio ambiente. Aí eu uso o Paulo Freire, ele disse, não, o tema é sobre meio ambiente, você vai para o Darcy Ribeiro. Porque o Darcy Ribeiro é antropólogo. Aí quando você vai discutir o Darcy Ribeiro, faria mais sentido. E todo mundo, e você deveria saber que neste caso aqui o Kleber Mendonça discute essa questão de cidade sustentável, discute essa questão de valorizar os regionalismos, de valorizar as tradições regionais. Eu não sei nada disso e também não sei dialogar com o Darcy Ribeiro. Aí de fato vai dar errado. Aí o Enem vai entender que você teve um repertório de bolso, ou repertório que o pessoal chama de coringa, e você tomou ferro no Enem de 2026. Essa é a grande questão. Você domina o que você usa? Não. Você quer passar a dominar? Quero. Aí, então você tem que entender o que você está usando aqui para fazer a articulação. Aí tá lá. Nesse contexto, destaca-se o caso de Paulo Freire, cujas propostas pedagógicas buscavam estimular grupos marginalizados a desenvolver consciência crítica, autonomia e emancipação social. Ideias que desenvolvem na atualidade podem ser instrumentos eficazes para a redução de problemas. Aí você associa o problema. Aí sim, aí você conseguiu fazer uma articulação massa. E outro detalhe, o Wagner Moura vai interpretar, né, logo mais, num filme também, inclusive o filme do mesmo cara que fez o Ainda Estou Aqui, Paulo Freire. Então, se o Wagner Moura vai fazer um filme em que ele é o Paulo Freire, esse filme atual do Kleber Mendonça é quase que uma preparação para o filme do Walter Salles. Então, assim, Alessandro, eu domino isso que você está falando. Ah, então aí é legal. Alessandro, eu não domino, mas gostaria de dominar para usar no meu texto. Aí que é a questão, você vai dominar? Vou. Você vai estudar sobre isso para não brincar na hora do Enem? Vou. Aí você consegue usar tranquilo. Aí tá lá. Prova disso, um exemplo específico atual. E aí segue. Assim torna-se inegável que resistir a esse histórico de perseguições e investir de forma efetiva na qualidade de ensino são medidas fundamentais para a superação desse impasse. Aí é legal, porque aí você dominou. Só que se você usa o Darcy Ribeiro, o caminho talvez fosse outro. O tema, por exemplo, fosse índios. Aí você tinha que destacar mais essa questão do regionalismo, da valorização do regionalismo. Talvez citar na hora do seu exemplo índios que fossem de Pernambuco, aí usar o Darcy Ribeiro. Aí era massa, porque o próprio Kleber Mendonça também é pernambucano. Quase todas as pessoas que participaram do filme também são pernambucanos. Né? Então aí você tem tradições indigenistas ainda presentes na própria formação do cara. Alessandro, eu nem sabia disso. E você vai saber quando. Se vale 1.000 para você, a redação, então você tem que se dedicar a ela. Não é apenas pegar um modelo ou coisa parecida, copiar de forma estéril e do que eu chamo de forma de papagaio e ficar repetindo. Não é isso. Isso é modelo pronto. Isso pode servir para algum concurso fácil de passar ou coisa parecida. Para o Enem já ficou claro que isso será punido. Ah, eu não quero nem saber e vou seguir meu modelinho. Então aí você reza para que aquilo desse certo no Enem. A chance de dar errado era de 90%, 80% ou coisa parecida. Outro sim, a valorização do regionalismo e das diversas manifestações culturais nacionais configura-se como elemento fundamental para a denúncia e a transformação social, aspectos essenciais para atingir, se associar ao tempo. Nesse sentido, o professor, você vê aí para o professor dramaturgo e poeta,
Isso é legal também para você sair fora do repertório de bolso e você mostrar que você conhece o Suassuna. Ariano Suassuna, que também é pernambucano. Então veja bem, o Kleber é pernambucano, o Ariano Suassuna é pernambucano, o Suassuna é pernambucano. Então você tem uma lógica no seu texto, que é a lógica toda regionalista. Se você tivesse citado também o Gilberto Freire, também era massa, porque o Gilberto Freire também é pernambucano. Confesso que eu prefiro o Ariano Suassuna, mas o Gilberto Freire também era uma possibilidade legal. Por exemplo, eu sou obrigado a usar só pernambucanos? Não, você não é obrigado. E lembrando que o Milton Santos é baiano, que também era bacana, porque o ator é baiano. Aí eu vou fazer essa relação. Aí é top, hein? Aí a chance de você convencer o corretor de que você domina de forma produtiva o seu repertório é muito maior. Alessandro, eu não vou fazer esse esforço durante o ano que eu estou estudando. Aí fica difícil, né? Porque o Enem agora deu uma apertada. E eu acho até que o Enem, se eu pudesse intervir, eu até colocava outros gêneros textuais, mas deu uma apertada na galera para a galera respeitar a redação. Né? Porque se não respeitar a redação e se dedicar a ela, vai ter problema. Ah, mas eu tirei em vários Enem, 2024, 2023, em vários Enem uma nota muito alta. Nesse, apesar dos erros, que eu considero que teve erros na correção, e eu vou provar quando saírem as notas, saíram os espelhos, teve erro na correção, mas como impedir isso? Mas, de toda forma, alguns tipos de redação, quando são escritas, elas são meio que assim, indiscutíveis. A pessoa vai ter dificuldade até de corrigir rápido e errar. Tem até uma corretora amiga minha que ela falou que uma amiga dela corrigiu em 10 dias 2.000 redações, aí não tem como. Mas isso não é culpa só da amiga dela que corrigiu esse tanto de redação. É culpa de quem organiza o processo. Mas não vou entrar nessa. Vamos voltar aqui para você conseguir fazer uma redação bacana. Aí está falando lá, na obra O Alto da Compadecida, evidencia como a cultura popular pode assumir um papel de resistência e intervenção social frente à opressão. Dessa forma, por meio de elementos tradicionais, como a literatura e as tradições regionais, torna-se possível confrontar grupos opressores, o que representa uma influência significativa no enfrentamento de. Aí você associa o tema. Aí aqui tem como ilustração disso. Quando você colocar filme, aqui, por exemplo, inclusive você poderia até vir com o próprio Bacurau, se você quisesse, que é um filme do próprio Kleber Mendonça, que também caberia aqui tranquilamente um Bacurau. Aí você está usando como ilustração, porque você está usando o filme, como representação. Ou poderia usar outras obras aqui, que dialogam com o Ariano Suassuna também, para você falar dessa questão do regionalismo, da importância do regionalismo, na época da Semana da Arte Moderna, por exemplo, você poderia usar tranquilamente. Então você poderia usar vários exemplos aqui, ou várias ilustrações aqui. Desse modo, torna-se evidente que a função social da arte deve ser mobilizada como mecanismo de combate à. Isso o Enem adora, viu? A arte como elemento de denúncia, transformação, pedagógico. O Enem gosta muito desse discurso da arte como elemento transformador, e neste caso da cultura como elemento transformador. Não só o Enem, quase todos os vestibulares do Brasil, felizmente. E o Kleber Mendonça, o Walter Salles trabalham nessa linha. Como eles trabalham nessa linha, a chance de você conseguir organizar um projeto de texto com eles e dar certo é grande. Mas estude sobre eles, não brinque com a redação. E aí tem o final. Portanto, a educação e a cultura configuram-se como instrumentos essenciais para intervir no problema. Nesse interim, professores, cineastas e artistas. Então aqui você teria o que são os agentes, tá? Que é uma das exigências. Os professores, cineastas e artistas, com o apoio do Ministério da Educação e da Cultura, devem propor a criação de feiras científicas, a ação, inclusive uma ação específica, saraus, olha o detalhamento aqui, ó, saraus, e concursos de produção audiovisual e literária nas escolas públicas e privadas. Tais iniciativas, desenvolvidas pelos próprios estudantes e financiadas por agências de fomento, tem FAPEMIG, CAPES, tem como finalidade, aqui está a finalidade. Então aqui tem meio, modo, detalhamento, finalidade, que é exatamente o que é exigido pelo Enem. Apresentar soluções para a superação do tema e tal. Com uma educação cidadã, crítica e participativa. Dessa maneira, contribui para a consolidação da cidadania no país e valorização da arte como elemento de transformação social, conforme evidenciado pelo reconhecimento nacional e internacional
do filme Agente Secreto, que inclusive está concorrendo ao Oscar e já ganhou diversas premiações, tanto ele como Wagner Moura. Então tem relevância, né? Aí não ficou aquela questão improdutiva. Todo o texto tem um sentido, e o sentido está todo associado ao agente secreto. Porque o agente secreto e a introdução, que é o seu projeto de texto, e não um modelo pronto. Aqui você tem um modelo, você tem um projeto que serve para várias discussões. Se você conseguir adequar ele, sim, serve para várias discussões. Eu diria até com uns 80% dos temas. Mas você consegue adequar? Você vai saber sobre o Kleber Mendonça? Você vai ver o filme? Você vai estudar sobre o filme? Não, não fazer nada disso. Também não ter domínio sobre a ditadura militar, nem o Ariano Suassuna. Então não dá. Porque você tem que conseguir fazer com que seja produtivo as coisas que você está estudando, inclusive em outras disciplinas. Beleza? Espero que eu tenha ajudado vocês aí. Bora para cima se precisar. Ou se tiver alguma dúvida, pode deixar aqui nos comentários aqui que eu vou ajudar vocês a tirar nota 1000 também.